Vamos à nossa aula 10 do curso de Escatologia, em continuação. Agora vamos falar sobre o milênio, especificamente sobre esse período da Igreja de Cristo. Só para a gente se posicionar, eu coloquei aqui um gráfico dos eventos que vêm pouco antes do milênio e vai vir pouco depois do milênio. Então, do que eu estou falando? O que vai ser o assunto dessa aula? O assunto dessa aula vai ser isto aqui. Quando chegamos nesse momento do início dessa aula, nós já passamos por todos os eventos da Grande Tribulação. Eu expliquei desde o arrebatamento, taças, selos, tudo. E nós estamos agora aqui entrando no milênio. Já passou a volta de Cristo em glória, que nós já vimos na aula passada. Vamos nos ater somente agora ao milênio, ou seja, o evento de 1000 anos, que acontecerá sobre a face da terra, até o momento em que Satanás será solto por um momento e novamente preso e condenado. Na outra aula nós vamos falar sobre o julgamento do grande trono branco e o perfeito estado eterno. Então o nosso assunto hoje é isso aqui, milênio. Algumas características do milênio, algumas características bem interessantes, porque nós passamos agora, até aqui, tá? Nós passamos por um momento de grande tribulação, que foi, conforme a própria palavra de Deus diz, um momento em que nunca houve tanta tribulação, tanta dor, tanto problema, quanto naqueles 7 anos, e nunca haverá. Então foi um período de extrema tristeza, extrema dor, extrema angústia para aqueles que ficarem aqui. Agora nós vamos falar de um período que é o oposto, que extrema paz, extrema alegria como nunca houve na humanidade. Então esse período vai vir logo depois do período de extrema tristeza, dor e ranger de dentes. Algumas características desse período. Jesus reinará com uma verdadeira paz. A paz que acontecerá nesse período vai ser uma paz verdadeira como nunca houve. A paz de Cristo sobre a face da terra. Nunca na humanidade nós tivemos paz completa como essa que nós vamos ter agora aqui no milênio. A paz de Jesus. Vai desaparecer a maldição do pecado que está descrita lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 19. Vai sumir nesse período. O deserto será um campo fértil, conforme Isaías capítulo 32, versículo 15. O deserto vai florescer, vai ter água, vai ter plantação, vai ser fértil, o que não acontecia até esse momento. A natureza será transformada, a produtividade da natureza vai ser uma coisa nunca vista. Então, onde se plantava por hectare uma quantidade, se colhia uma quantidade X de grãos, nós vamos ter aumentado violentamente a produtividade da natureza. Então ela será transformada. Nós teremos o conhecimento universal de Deus, ou seja, toda a face da terra conhecerá Deus. Nós teremos todas as pessoas com perfeito conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus. A terra será fértil, como nunca houve. Vai ser um reinado de felicidade e alegria. O que vai permanecer depois do período da grande tribulação é exatamente um período de felicidade, alegria e paz sobre a face da terra. Haverá boa saúde e longevidade, e não haverá deficiência física. Aqueles que tiverem alguma deficiência física, ou vão voltar com seus corpos glorificados, né, sem defeito nenhum, ou vão perder essa deficiência e entrar perfeito no milênio. Nós vamos falar depois sobre os tipos de pessoas que vão entrar no milênio. Nós, que fazemos parte da igreja, somos a esposa do Cordeiro e estaremos reinando com ele. Jesus vai nos dar tarefas para nós fazermos aqui no milênio. Então nós vamos reinar com ele, com as tarefas que ele designar para nós. Se alguém acha que no milênio os crentes salvos vão ficar tirados numa rede, levantando a mão e pedindo para algum anjo trazer um suco de laranja, estão muito enganados. Vão trabalhar, vão ter tarefas, só que não vão cansar, não vão se fatigar. Satanás será amarrado por 1000 anos por um anjo. Não vai haver uma batalha de 1 milhão de anjos, cada um pegando um pedaço do Satanás para botar ele. Não. Um anjo somente será comissionado por Deus para prender Satanás no abismo durante 1000 anos. E nesse período, nós vamos ter lá no fim
o chamado segunda ressurreição. Nós já falamos em vídeos anteriores sobre as duas ressurreições, né? O que era a primeira ressurreição, que ia acontecer em 3 etapas, e o que é a segunda ressurreição. Nós já falamos no passado. Então essa segunda ressurreição vai acontecer agora aqui, no fim do milênio. E essa segunda ressurreição é sobre os mortos incrédulos. E ele usa o verbo, abre aspas, os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabem, fecha aspas, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Então, que outros mortos são esses que não reviveram até que os 1000 anos se acabem? São aqueles ímpios que vão ser julgados no grande trono branco. Isso nós vamos falar depois. Isso é chamado de segunda ressurreição. Essa classe, dos ímpios, ressuscitará após o milênio e será condenado ao inferno, que depois será lançado no lago de fogo e enxofre. Note que eles já estão no inferno, né? Eles apenas vão ressuscitar perante Jesus para receberem a condenação final e continuarem no inferno indo para o lago de fogo e enxofre. Os animais serão dóceis e deixarão de serem carnívoros. Um leão vai poder conviver com um carneiro sem nenhum problema, um tigre com uma criancinha. Eles não serão mais violentos e carnívoros, eles serão dóceis e deixarão de serem carnívoros. Será uma transformação até mesmo nesses animais. Já imaginou você poder ter um puma, aqueles pretão dentro de casa? Ou um tigre de bengala, aqueles de 300 quilos, dentro de casa, brincando com teu filho de 1 aninho, né? Um gatinho, completamente dócil. As fronteiras de Israel, pela primeira vez, que Deus havia prometido para Israel, né? Uma terra de tal lugar a tal lugar, de leste a oeste, de norte a sul. Deus deu a delimitação completa da terra de Israel. Essa terra de Israel nunca foi possuída até esse momento. No momento do milênio, a terra prometida por Deus, que vai desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, que é a terra prometida de Abraão, pela primeira vez na história será de Israel. E não haverá contenda por terras. A terra será dada a Israel e ponto. Hoje, Israel tem a sua terra, o pessoal luta para tentar pegar a terra. A Palestina é Israel, não é Israel. O templo é Israel, não é Israel. Não vai haver esse tipo de coisa. As fronteiras de Israel vão ser perfeitamente delimitadas como Deus havia prometido. E não haverá disputa de território. Israel vai abençoar os povos. Sua capital administrativa e religiosa será em Jerusalém, conforme Isaías capítulo 2, versículos 3 e 5. A capital administrativa será Jerusalém. E um detalhe, além da capital administrativa e religiosa ser lá, quem vai governar lá? Jesus. Ele vai estar aqui em seu corpo glorificado, fisicamente presente sobre a face da terra em Jerusalém. Que maravilha, né? Ele vai estar presente ali para quem quiser ver. Para se entender o que será explicado a seguir, a matéria que eu vou entrar agora, especialmente ao se afirmar que no milênio existirá pecado, e aqui tem uma confusão muito grande, o pessoal pensa que no milênio vai ser, né? Não vai haver pecado. Pois eu afirmo que vai haver pecado e vou mostrar. Para dar esse conceito, eu preciso explicar que tipos de pessoas existirão nesse período para vocês possam entender. Porque mais adiante a palavra diz que Satanás será solto por um tempo, um período de tempo curto, e enganará muitos. Ora, quem que ele vai enganar? Se as pessoas pensarem que só existirão pessoas com seus corpos glorificados, que são incorruptíveis, isentos ao pecado, que eles estão isentos de qualquer tentação de Satanás, quem Satanás vai enganar? Então é isso que nós temos que entender. Se ele vai enganar alguém, essas pessoas vão estar sujeitas ao pecado. Então é isso que eu quero explicar. Então eu preciso explicar que tipo de pessoas existirão nesse período para que vocês possam entender. Isso porque muitas pessoas têm o seguinte pensamento: entrarão no milênio somente pessoas com seus corpos glorificados, ou seja, incorruptíveis, livres do pecado. Esse pensamento não está correto e eu vou explicar a partir de agora. Vocês se lembram no fim da grande tribulação, quando houve aquele clamor das pessoas a Deus para a salvação, que eles estavam quase sendo destruídos,
estavam entre o exército do inimigo e as montanhas, clamando a Deus e houve regeneração? Pois bem, muitas pessoas vão entrar no milênio vivas. Aquelas pessoas que se regeneraram e foram salvas naquele momento da volta de Cristo em glória, vão entrar vivas em seus corpos corruptíveis no milênio. Assim como as pessoas que ressuscitaram, que voltaram com Cristo, quando ele voltou em glória, aquelas pessoas que estão com seus corpos isentos de pecado, incorruptíveis, glorificados, também vão entrar no milênio. Então, que tipo de pessoas vão entrar no milênio? Haverá dois tipos de pessoas, conforme vou explicar agora. Primeiro, aqueles que já terão recebido um novo, perfeito e eterno corpo, ou seja, glorificado. Quem são esses que vão entrar no milênio com seus corpos novos, perfeitos, eternos e glorificados? E por favor, não me entendam mal, quando eu falo aqui em novo corpo, não quer dizer um outro corpo. Significa o mesmo corpo, só que regenerado, glorificado e incorruptível. Então vamos lá. Os santos do Antigo Testamento. Aqueles que morreram antes de Cristo, no Antigo Testamento, que ressuscitaram no fim da grande tribulação, vão entrar em seus corpos glorificados. Esses estarão isentos do pecado, incorruptíveis. Os crentes da era da igreja, ou seja, aqueles crentes que nasceram desde o Pentecoste, capítulo 2, quando a igreja foi formada, até o arrebatamento, que é quando terminou a era da igreja, todos aqueles que morreram nesse período crentes em Cristo, entrarão, ressuscitaram, e entrarão em seus corpos glorificados no milênio. C. Os crentes arrebatados. Aqueles crentes que estavam vivos na hora que Cristo veio e arrebatou a igreja, eles foram arrebatados e entrarão em seus corpos glorificados no milênio. Então até agora são três: os santos do Antigo Testamento, os crentes da igreja que foram mortos e os crentes vivos arrebatados. D. Os santos da tribulação, aqueles que morreram durante a grande tribulação por crerem em Cristo, ressuscitaram depois e vão entrar no milênio com seus corpos glorificados. Então, esse primeiro grupo de pessoas vão entrar com seus corpos glorificados, isento do pecado, o pecado não terá mais nenhuma influência sobre eles e uma série de benefícios que terão seus corpos glorificados. Revisando, quem são esses? Aqueles do Antigo Testamento, os santos, os crentes da era da igreja, que foram mortos durante o período em que a igreja estava sobre a face da terra, os crentes arrebatados no arrebatamento, vivos, e os santos da tribulação, aqueles que creram em Cristo, morreram e foram ressuscitados mais tarde. Todos esses entrarão no milênio em seus corpos glorificados, isentos do pecado, não mais sensíveis a Satanás, etc, etc. E esse é o primeiro grupo. Agora, nós teremos um segundo grupo, que são os sobreviventes da grande tribulação. Esses entrarão no milênio vivos em seus corpos humanos, que são todo o remanescente de Israel, todo o povo de Israel que se regenerou no fim da grande tribulação, antes de Cristo voltar em glória, e os gentios que vieram a crer em Jesus durante a grande tribulação. Então esses dois tipos de pessoas entrarão vivos no milênio em seus corpos naturais humanos. Não são incorruptíveis. Os corpos são normais. Então pensemos o seguinte: todos os cidadãos do reino que estiverem em seus corpos terrenos, que são esses do segundo grupo, terão condições de se casar e gerar filhos. Seus descendentes terão necessidade de salvação. Multidões serão salvas. Claro, será muito fácil ser salvo, porque nós teremos um período de paz, com total conhecimento de Deus, felicidade, alegria, e Jesus estará em Jerusalém. Vai ser fácil. Multidões serão salvas, conforme Zacarias capítulo 8, versículos 4 a 6. Mas nem todos. Mas antes de continuarmos, eu quero responder uma pergunta que muita gente faz, uma dúvida que muita gente tem e que tem criado alguma controvérsia. A pergunta é o seguinte: o milênio será na terra, aqui, ou será no céu? Muitas denominações acreditam que será no céu.
outras que será na terra. Onde que está escrito na Bíblia que corrobore aquilo que eu vou falar agora? Então vamos lá. Passagens que mostram que o milênio será sobre a terra e não no céu. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, versículos de 8 a 10, Isaías capítulo 11, especialmente os versículos 6 a 9, e Zacarias capítulo 14, versículos 9 a 11. Todas essas passagens mostram que o milênio será na terra. Além do mais, perguntem-se, como os sobreviventes em seus corpos terrenos, pecadores, né, que não são corpos incorruptíveis, como eles entrarão no céu? Lá não entra pecado. E os animais? Animais no céu? Claro que não. Então, todos esses indícios, aquelas passagens que eu li, o fato de não poder ter corpo pecador no céu e animal no céu uma coisa inconcebível, mostram que o milênio será na terra e não no céu. Agora, uma pequena curiosidade que está na Bíblia, que ninguém consegue explicar, apenas está lá no livro de Daniel. Existe uma passagem lá, com 2 versículos, que falam sobre um espaço de tempo de 30 e 75 dias após a volta do Messias, no fim da grande tribulação, antes do milênio. Vamos ver. Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ora, nós sabemos que cada metade da grande tribulação tem 1260 dias. Então, que 30 dias a mais são esses? Outra coisa, o capítulo 12, que vem logo a seguir, fala: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, que 75 dias a mais são esses? Ninguém consegue explicar isso, não existe nenhuma corrente teológica que explique isso. Alguns tentam explicar dizendo que houve uma devastação tão grande sobre a face da terra, com corpos, etc, etc, que tem que haver um período de tempo de 75 dias antes de começar o perfeito estado do milênio. É claro que isso é uma explicação, porque eu acho que em 75 dias não se consegue fazer limpeza geral. Enfim, é um período que a Bíblia não explica e ninguém consegue explicar. É apenas uma mera curiosidade. Está lá no livro de Daniel. Então, continuando sobre o milênio. Jesus habitará em seu templo em Jerusalém, como eu havia dito antes. Satanás estará preso e isso reduzirá a influência do pecado. Então notem bem, Satanás vai estar preso. Então aquelas pessoas que culpam Satanás por todo o pecado que as pessoas cometem, se enganam. A culpa é, conforme a Bíblia diz, né, de cada ser humano. É claro que Satanás incita o pecado, mas ele não te obriga a pecar. É tu que peca, é a pessoa que peca, então a pessoa que é responsável. E aqui nesse momento, Satanás vai estar preso por 1000 anos. E nesse momento, muita gente vai se dar conta que a culpa do pecado não é de Satanás, e sim do próprio ser humano, já que o diabo estará preso e haverá pecado no milênio. Então, se Satanás vai estar preso, não vai influenciar mais o ser humano pecador, e vai haver pecado, é claro que a culpa não é de Satanás, é nossa, é daquele que peca. É claro que o fato dele estar preso não vai poder mais incentivar a pessoa a pecar. Isso vai reduzir muito a influência do pecado, mas não vai zerar o pecado. Só que tem uma coisa: todo pecado será imediatamente punido, conforme Isaías capítulo 65, versículo 20, e Apocalipse capítulo 19, versículo 15. No período que nós estamos passando agora, a pessoa peca, né? E aí de repente dá um tempinho, espera um pouco, Jesus é misericordioso, e depois a pessoa é salva e se regenera, se arrepende. Aqui não. Aqui o pecado vai ser imediatamente punido. A pessoa pecou, é fulminada e morre. A média de vida das pessoas será semelhante a uma árvore, ou seja, vão viver muito. Nós não vamos ter doenças, nós não vamos ter deficiência física, então nós vamos viver muito. E a palavra diz que será semelhante a uma árvore.
Outra coisa que vai acontecer no milênio: todos os anos as nações subirão a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Então todas aquelas pessoas espalhadas sobre o mundo virão até Jerusalém para a festa dos tabernáculos, uma vez por ano. Israel habitará, conforme eu disse, dentro dos limites descritos nas Escrituras, sem disputas territoriais. Os crentes em seus corpos glorificados servirão a Jesus conforme a tarefa que ele designar. Então, isso eu já tinha falado, apenas ressaltei aqui que é uma coisa linda, maravilhosa. No fim do milênio, Satanás será solto e enganará muitos dos que vivem na terra. Quem que ele vai enganar? Aqueles do primeiro grupo que eu mostrei antes, que estão em seus corpos glorificados? Não. Esses estão em seus corpos glorificados sem mais a influência do pecado. Então Satanás não consegue mais instigar o pecado nesse tipo de gente. Então vai ser naquele segundo tipo de gente, aquelas pessoas que entraram em seus corpos naturais, crentes, salvos, mas em seus corpos naturais. Esses que Satanás pode enganar e vai enganar alguns deles, não todos, alguns. Alguns dos que nasceram no milênio também, né, seguirão a Satanás. É uma coisa que a gente não consegue entender, como que uma pessoa que nasce num período do milênio de extrema alegria, extrema felicidade, a terra abundante, fértil, paz, a verdadeira paz, sabendo do conhecimento de Deus, vendo Jesus fisicamente em Jerusalém, como essas pessoas ainda vão seguir a Satanás. Isso é uma coisa que é do ser humano, é uma coisa impressionante. Isso faz parte do pecado, né? Então, alguns dos que nasceram no milênio seguirão a Satanás, porém, descerá fogo do céu e os consumirá. Depois, Satanás e o inferno serão então jogados no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Notem aqui uma coisa: inferno é uma coisa, lago de fogo e enxofre é outra coisa. Satanás e o inferno, onde tem as pessoas ímpias, as perdidas, serão jogadas no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Terminamos aqui a nossa aula de número 10.